Voltando então. Então essa semana eu vou falar hoje da Beauvoir e na próxima aula sobre humilhação sofrida por vários motivos, tá? A Simone de Beauvoir era uma filósofa francesa. Ela era companheira do Jean-Paul Sartre, mas a grande vantagem da Beauvoir, ela era notória não porque era companheira do Jean-Paul Sartre, mas por causa das ideias dela. As ideias dos dois eram muito próximas, tanto é que se você pegar um livro da Beauvoir e um livro do Sartre, fica difícil entender quem é que escreveu o quê, tá? Os dois eram existencialistas. Vocês já viram ano passado um pouquinho do existencialismo, mas eu vou resumir aqui para vocês. O existencialismo, ele fala que a gente nasce como se fosse um animal, sem nada de... porque a gente é um animal de fato, né? Mas assim, sem nada de comportamento, sem nada de personalidade. E a nossa personalidade, ela é desenvolvida pelas experiências que a gente vive e como a gente lida com essas experiências. Então, por exemplo, uma criança nasce nem boa nem má. Ela nasce, segundo o existencialismo, tá? Eu costumo brincar e falar que ela nasce um bife com olho, porque não tem nada de personalidade, segundo o existencialismo. E aí o que acontece? Conforme vai passando a vida, essa criança vai tendo experiências com os pais, com os tios, com os avós, com o pessoal. Então, ela vai criando a personalidade dela. Quando a gente fala que uma criança é mais dócil do que outra, o existencialismo está falando que uma lidou de uma certa forma com as experiências diferente de outra. Eu conheço famílias em que tinham um alcoólatra na casa, e 2 filhos. Um dos filhos virou alcoólatra. E aí você pergunta para ele, ele fala que é porque ele viu o outro alcoólatra na casa. O outro filho não suporta nem o cheiro de bebida alcoólica. E você pergunta para ele e ele fala que é porque ele tinha um alcoólatra em casa. Então não é a experiência que você passa, é como você lida com essa experiência que vai determinar a sua personalidade. A Simone escreveu um livro que chama A Velhice, por isso a velhice ali está entre aspas, é o nome de um livro, em que ela fala da condição dos idosos na França do século passado. Como que eram vistos os idosos na França do século passado, mais ou menos na década de 1960. O idoso, ele era visto como um peso para a família, é difícil para a família cuidar de um idoso, porque agora as mulheres foram trabalhar. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que sair para trabalhar. Porque antigamente, antes disso, as mulheres normalmente, não todas, mas normalmente, ficavam em casa e cuidavam das crianças e dos idosos. De repente, elas foram jogadas no mercado de trabalho para sustentar a família. E quem é que vai cuidar das crianças e dos idosos? Ninguém. Então o idoso passou a ser um peso. Ainda que a criança, ela carrega um tanto de esperança. A família lida com a criança com uma certa esperança a mais. A minha experiência em hospital mostra que quando uma criança está doente, a família luta mais, de maneira geral, do que quando é o idoso que está doente, porque existe a conformidade. Ah, o idoso, tá bom, ele já é um idoso. Ele é um idoso. Então as pessoas se conformam mais com o idoso doente do que com a criança. As pessoas lutam mais pela criança do que pelo idoso. E é sobre isso que a Beauvoir vem falar no livro A Velhice, tá? Sobre como a sociedade enxerga o idoso e as outras, e os pesos que o idoso traz para a família. Tá bom? Certinho? Então vamos lá.